Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo no canal do Guilherme Alves. A convite do Guilherme eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o modelo da mente. E o que é esse modelo da mente? É uma teoria de como que funciona a nossa mente, a parte não tangível do nosso cérebro, né? A nossa mente é diferente do cérebro. O cérebro é a parte física, vamos pensar no cérebro como se fosse o hardware de um computador, a parte física do computador, e a mente é o software, como se fosse os programas do computador. Então eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço na clínica, como é que eu faço para explicar para o meu cliente. Essa explicação de modelo da mente ela foi baseada no modelo da mente do Gerald Cain, que foi um grande hipnólogo e acabou deixando esse legado aí pra gente. Existem várias teorias da mente e essa é a que eu mais gosto de usar. E vou falar para vocês como é que funciona. Dentro dessa teoria, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é onde a gente está o tempo todo, onde a gente estagia. É você aí no momento que você está agora. De repente você está ouvindo o som aqui do vídeo, você consegue perceber algo que está ao seu redor, pessoas conversando em algum lugar talvez. Enfim, é você no seu dia a dia e como você lida com as coisas. E nós temos a mente subconsciente, que é quem nós somos em essência, aquilo que está lá guardado no fundo. Eu gosto de falar que 5% da nossa mente ela é consciente e 95% da nossa mente é a mente subconsciente. Vamos lá. O que a mente consciente então faz? O que é essa mente que é onde o que a gente acredita que é de verdade? O que ela faz? Ela tem 4 funções básicas. Ela tem a função analítica, memória funcional, razão e força de vontade. O que cada uma dessas faz? A mente analítica, né, a nossa capacidade analítica, ela é o nosso contato, é onde a gente percebe o mundo. Ela faz uma análise de mundo. Pura e simplesmente, ela não faz julgamentos, não faz nada. Ela apenas recebe os estímulos do mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, você está vendo esse vídeo aqui agora, você está vendo todo esse movimento com o seu sentido de visão. Você está me ouvindo com a sua audição e você percebe esse vídeo e tudo ao seu redor através desse sentido. E você não faz nenhum juízo de valor disso. Então, ela serve única e exclusivamente para perceber o mundo ao seu redor, para o seu contato com o mundo. O que é legal disso? Cada um de nós percebe o mundo de um jeito, né? Então, a forma como você enxerga esse quadro, por exemplo, é diferente da forma como eu enxergo. Para vocês, esse quadro é um quadro que está no vídeo, na telinha, com carinha ali falando. Para mim, é o meu objeto de trabalho, onde que eu dou aulas, onde que eu explico as coisas. Se a minha filha aqui de 1 ano e 8 meses estivesse aqui nesse momento, ela ia olhar para papai, Maria, ia querer rabiscar e brincar no quadro todo, achando que ele é um brinquedo. Então, a percepção de mundo, a nossa mente analítica, ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de perceber o mundo através da nossa perspectiva. Agora, nós temos a parte racional da nossa mente, né? A gente tem a função racional. O que seria a função racional? Robert, é aquela coisa de lógica, aquela coisa de, não, eu sou muito racional, racionalizo as coisas? Não. Aqui, a razão a gente usa com o sentido de explicação. A razão, ela serve única e exclusivamente para explicar a nossa visão de mundo. Ou seja, você está vendo um vídeo agora, a razão vai utilizar a capacidade dela para que você entenda que você está vendo o vídeo. Por exemplo, eu vou fazer assim, olha, você que está aí agora vendo esse vídeo, eu quero que você olhe a camisa que você está usando, a roupa que você está usando. E agora pense assim, de verdade, por que você está usando essa roupa aí nesse momento? Por que essa roupa? Talvez você esteja vendo de manhã, está de pijama ainda. Não, Robert, eu estou vendo que eu estou de pijama. Tá, mas por que esse pijama específico? Por que não outro? E por que você costuma usar pijama? Sabe? Então, se você está vendo à noite, chegou do trabalho, por que você está vendo aí agora com essa roupa aí? Por que você foi com essa roupa para o trabalho? Quando você começa a pensar nisso, você pensa, não, é porque a roupa que eu usei hoje. Tá, mas por que essa roupa? Não, porque foi a primeira camisa que eu peguei, que estava lá. E aí se eu te questiono assim, tá, mas
não é uma camisa que você gosta, você sempre pega as primeiras, aí provavelmente você vai dar a seguinte resposta: não, eu não sempre pego as primeiras, hoje eu peguei essa. Enfim, você vai criar motivos para estar vestindo essa roupa que você está usando aí neste momento agora. O que aconteceu? Você teve uma visão, uma percepção de mundo. Talvez você não estivesse nem pensando na sua roupa agora. Quando eu chamei a sua atenção para a sua roupa, passou a fazer parte da sua realidade a roupa que você está utilizando. E quando eu te questionei sobre essa roupa, o porquê de você estar usando essa roupa, você utilizou a sua razão justamente para justificar o motivo pelo qual você está usando essa roupa. Isso é muito louco, assim, falando assim, parece uma coisa meio longe, meio metafórica, assim, mas quando você pensa assim, quando alguém te pergunta alguma coisa que às vezes não tem nada a ver, por exemplo, por que você ficou com raiva? E aí você vira e fala assim, eu fiquei com raiva porque fulano me fechou no trânsito. Tá, mas por que a outra vez ele te fechou no trânsito e você não ficou com raiva? Sua mente começa a criar coisas e ela vai sempre criando justificativas para a nossa percepção de mundo. Criança faz isso muito bem. Às vezes a criança está com um cordãozinho ali, amarrado numa caixinha, arrastando, e se pergunta, o que é isso, filha? E ela diz, não, é meu cachorro. E aí, por quê? A visão de mundo dela, aquilo ali é o cachorro, e a justificativa dela para arrastar e para brincar é porque é um cachorro. Ela não vai falar assim, não, papai, é porque eu estou fingindo isso e aquilo. A visão de mundo dela, quando eu chamei a atenção para ela estar puxando a cordinha, foi justificada através de uma ideia dela de realidade. Então a razão ela funciona dessa forma. Quer ver um dado interessante? Fumante. Se você fuma, já responde para mim, por que você fuma? Eu acredito que algumas pessoas falaram assim, eu fumo porque me acalma, eu fumo porque eu não consigo parar, eu fumo porque eu gosto. Uma série de pessoas vai responder de uma forma diferente, mas a verdade é que, salvo raríssimas exceções, se você fuma é porque em algum momento na sua vida você experimentou um cigarro, ou por aprovação social, ou por que quer que seja, e você continuou experimentando esse cigarro, em algum momento você se tornou viciado, em algum momento ele virou um hábito, e você não largou até hoje. Então, certamente, a primeira vez que você fumou na vida, você que respondeu que é porque te acalma, a primeira vez que você fumou na vida não foi para se acalmar, geralmente. Então, a razão nem sempre ela é racional, nem sempre ela é certa. Ela é só uma função que tem a obrigação rápida de dar para a gente um sentido para o mundo, uma explicação para a nossa visão de mundo. Tá, e aqui, memória funcional. O que vem a ser memória funcional? Então, memória funcional. O que vem a ser a memória funcional? Já que a gente está fazendo aqui o comparativo, né, do nossa mente e cérebro com o computador, a memória funcional é como se fosse aquela área de trabalho do computador. Sabe aqueles programas que você utiliza quase sempre? Então você coloca na área de trabalho porque num clique aquilo ali está sempre facinho, né? A memória funcional é tudo aquilo que você utiliza no seu dia a dia. Por exemplo, coisas que são muito simples de você lembrar. Seu nome completo, CPF, identidade, seu endereço. Tudo aquilo que faz parte de você, do seu dia a dia, que é importante para você não gastar muita energia para lembrar, está aqui na memória funcional. Ela serve para estar sempre ali à mão e você não gastar muita energia. O nosso cérebro ele funciona com uma quantidade X de energia. E toda vez que a gente faz esforço para acionar algumas teias de memória, algumas questões mais profundas, a gente está acionando mais redes neuronais, a gente está fazendo um esforço maior. E para economizar energia, a gente criou essa capacidade de ter algumas informações sempre à mão. Então, essas perguntas que eu te fiz foi fácil de responder. Agora, se eu te perguntasse, por exemplo, o que você comeu terça-feira passada, à noite? Na janta, talvez, ou no lanche. Difícil, né? Você tem que fazer, deixa eu pensar, faz aquele esforço, você está começando a gastar energia para poder lembrar com esforço. Então não faz parte da sua memória funcional. Memória funcional é tudo aquilo que você lembra rápido e pode falar sem nenhum esforço. E a outra função da nossa mente consciente é a força de vontade. E o que vem a ser a força de vontade? Parece pegadinha, né? Porque mente analítica, a função analítica, eu falei, se você responde alguma coisa, geralmente não é aquilo que você fala, a razão também é diferente do senso comum, a memória funcional de certa forma, mas a força de vontade é justamente aquilo que a gente entende por força de vontade no senso comum mesmo. O que é isso? É a força que a gente emprega para realizar algo que a gente tenha vontade. Aí, quer ver força de vontade?
para fazer aquela dieta, sabe? Segunda-feira eu começo. Aí segunda-feira você começa a dieta, tudo certinho, na terça-feira nem tanto, na quarta alguém chama para comer um cachorro-quente ou uma pizza, já era. Por quê? O que tem de particularidade na força de vontade? A força de vontade, ela é... Eu vou passar aqui para explicar nessa nova folha e depois a gente volta. A força de vontade, ela é como a bateria de um celular. Como é que funciona a bateria de celular? Quanto mais a gente usa, mais ela descarrega. E olha que coisa maluca. Que horas que a bateria de celular, com certeza absoluta, vai estar descarregada? Quando você mais precisa. O que acontece? Quanto mais você usa ao longo do dia a sua força de vontade, mais você gasta. Tem algumas teorias, algumas pessoas aí que dizem que existe força de vontade para determinada atividade, para outra atividade. Por exemplo, força de vontade para esporte é uma, força de vontade para o trabalho é outra, força de vontade para relacionamento é outra. Eu acredito diferente, eu tenho visto diferente. Força de vontade, ela funciona como se fosse uma caixa d'água. Como é que é uma caixa d'água? Sai um único cano dessa caixa d'água e por aqui, todas as vezes que você utiliza a água dentro de uma casa, você gasta. Então, se você utiliza no chuveiro ali do banheiro social, você está gastando água, já diminui um pouquinho. Se você utiliza lá no chuveiro da suíte em outro momento, você gasta mais um pouquinho de água. Se você utiliza na pia do banheiro, mais água. Se você utiliza dando descarga, mais água. Enfim, vários pontos diferentes de uma casa gastam a mesma água de uma caixa d'água. Do mesmo jeito que várias questões diferentes que demandam força de vontade, gasta a força de vontade. Então, suponhamos, por exemplo, você já ouviu falar que as pessoas, tem vários gurus aí que dizem o seguinte: faz o que é mais difícil para você na primeira hora do dia. O que ele está te dizendo com isso? Quando você acorda de manhã, geralmente você está com mais disposição, em tese você descansou à noite e você começa o dia de bateria recarregada. Só que acordar e fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, você já começa a gastar sua força de vontade. Então, se você, por exemplo, acorda de manhã, se você tem um propósito de começar a malhar todos os dias, e você acorda de manhã e vai trabalhar, você já não gosta do seu trabalho, se você tem algum problema com o seu trabalho, você já gasta uma parte da sua bateria para ir ao trabalho. Aí lá no trabalho você tem que ter uma discussão chata com o chefe. Aí você já gastou uma outra parte da sua bateria precisando de ter aquela discussão. E aí seu namorado, esposa, alguém te liga e aí vocês também têm um desentendimento ou conversam sobre alguma coisa ou ela te pede para fazer algum favor que você não quer, que demanda algum esforço. Gasta mais um pouquinho de força de vontade. O que acontece? Vai chegando ao longo do dia, sua bateria já está lá para baixo da metade. Aí você sai do trabalho, por exemplo, na hora que você está saindo do trabalho, alguns amigos vão, às vezes, para um barzinho, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, e você pensa, putz, eu poderia ir com eles, eles me convidaram, não, mas eu não vou, eu vou fazer um esforço para ir para casa porque eu quero malhar. Aí você já gastou mais força de vontade tomando essa decisão. Aí você vai para casa, chega em casa, toma um banho, tomou um banho, sabe o que acontece? Você já está no limite da sua força de vontade, você já gastou ela toda com a última decisão lá no trabalho. Quando você chega em casa, ela já está lá embaixo. Lá embaixo não te dá aquela força o suficiente para você levantar e ir para a academia malhar. Aí você fica no Netflix. Isso é muito louco. Isso funciona também com cigarro. Às vezes você tem uma ideia e aí você tem essa ideia. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Às vezes você tem essa ideia de querer parar de fumar. Imagine que você aí... Vamos imaginar uma pessoa hipotética, sei lá, a Mônica. A Mônica quer parar de fumar. Aí ela tem aqui, ó, junto com a força de vontade dela, eu vou até pegar uma cor diferente. Ela tem aqui, ó, com a força de vontade dela, a brilhante ideia de parar de fumar, claro. Por que não? Parar de fumar. Parar de fumar é a vontade da Mônica. Mônica, 29 anos. Mônica, 29 anos, quer parar de fumar. O que ela faz? Ela tem essa brilhante ideia. E para que essa ideia tenha algum valor, ela vai fazer a validação dessa ideia na mente consciente dela. Então, ela vai usar a função analítica dela para perceber o mundo dela,
o mundo de fumante, para perceber que o mundo o tempo todo conclama as pessoas a ter mais saúde. Ela vai perceber o mundo dela de gastos financeiros por causa de cigarro, uma série de questões que justificam essa ideia dela. O que acontece? Ela percebe esse mundo, aí ela vem cá para a razão dela, não, eu tenho que parar de fumar mesmo, porque se eu parar de fumar eu vou ter mais saúde, se eu parar de fumar eu vou economizar mais, se eu parar de fumar eu vou ter um cheiro melhor, se eu parar de fumar vai ter só vantagens. E aí ela justifica tudo isso. Então ela tem essa ideia com a força de vontade, ela justifica isso, ela tem a percepção de mundo dela, ela tem a memória funcional dela, que é quem que ela é. Não, se alguém perguntar para ela, você fuma? Ela responde rapidamente, sim. Então a memória funcional dela tem como característica dela, ela sabe que faz parte da personalidade dela ser fumante, mas agora ela tem essa brilhante ideia de querer parar de fumar. E essa ideia, ela fica como? Ela fica na mente consciente. Então ela fica girando aqui na mente consciente, ela toma a decisão de parar de fumar, joga o cigarro fora e fica girando aqui na mente consciente essa ideia. E tudo que a gente é de verdade, eu não falei mais cedo no vídeo que acontece na nossa mente subconsciente? Aqui ó, nossa mente subconsciente é as nossas emoções, nossos hábitos, nossa memória de longo prazo e a nossa autopreservação. O que cerca a nossa mente subconsciente? O nosso fator crítico. Fator crítico eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas o que acontece é que tá lá a dona Mônica, 29 anos, querendo parar de fumar, jogou o cigarro fora em plena segunda-feira. Dia de segunda-feira é dia bom para começar as coisas. E ela joga essa ideia para dentro da mente subconsciente dela. Jogou a ideia para dentro da mente subconsciente dela, que é lá que tudo se realiza. Olha só, toda ideia, veja bem, se você é dessas pessoas que gostam de anotar as coisas, anote isso. 100% das ideias que entram dentro da nossa mente subconsciente e se instalam, elas vão obrigatoriamente se realizar. Toda ideia que entra dentro da nossa mente subconsciente e se instala, ela vai se realizar. E o que precisa para ela se instalar? Precisa passar por todo esse crivo interno aqui. A primeira coisa que acontece quando uma ideia entra na nossa mente subconsciente é ela ser completamente cercada pela nossa autopreservação. A nossa autopreservação é aquela função da mente subconsciente de manter a gente vivo, de manter a gente onde está. Em outras palavras, de manter a gente na famosa zona de conforto. A autopreservação, ela quer que a gente não mude, porque toda mudança pode gerar algum estresse. Toda mudança é uma mudança para o desconhecido. Mesmo que pareça uma mudança boa, para a nossa mente subconsciente é uma mudança para o desconhecido. E se é o desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente não sabe o que vai acontecer, a gente avalia muito bem essa ideia para depois aceitá-la como uma verdade. Então eu vou fazer aqui, só para não ficar muito misturado aqui, eu vou passar esse gráfico aqui para lá e a gente segue o vídeo. Olha só, tá aqui ó, tá aqui dentro da nossa mente aqui ó, só a nossa mente subconsciente, tá aqui aquela famosa ideia de querer parar de fumar. Aqui tem a autopreservação e ela cerca essa ideia para fazer uma análise. Ela vem aqui ó, e fala assim, olha, quais são os prós e quais são os contras. Aí os prós são aquelas ideias que a Mônica tinha elegido lá na mente consciente, ou seja, saúde, questão financeira, a questão de odor, de cheiro e blá 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 blá. Aí a mente subconsciente, a autopreservação que não quer a mudança, ela vai virar e falar, beleza, essa ideia é legal, mas olha só, o cigarro ele te acalma. Então se você parar de fumar, você vai ficar uma pessoa mais nervosa. Olha só, uma outra coisa, o cigarro ele emagrece, você tá ligado, hein, Mônica? Tu tá com uns quilinhos a mais aí, se você parar de fumar, adeus aquela calça 40, você vai vestir 46 pra cima. Não que seja um problema vestir 46, mas geralmente as pessoas não querem engordar muito. Olha, Mônica, eu acabei de falar que cigarro te acalma, olha só. A sua relação com o Paulão lá, ó, Paulão, seu namorado, ela não tá muito legal, não.
Se você parar de fumar, você vai ficar irritado o tempo todo, ele vive falando que você é chata, você vai lá e se esconde no cigarro, porque você sabe quando ele te irrita, você vai lá pra fora e fuma um cigarrinho. Então, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar irritadíssima com o Paulão e vocês vão ter muito mais brigas. Então tá indo só as coisas negativas aqui, ó. Ô Mônica, deixa eu te contar uma coisa, querida. Isso é autopreservação lá dentro matutano. Você não tá aguentando mais seu trabalho. E você sabe que o cigarro é a desculpa que você tem para parar um pouquinho na parte da manhã, parar um pouquinho na parte da tarde e ficar livre das pressões do seu trabalho. Então, Mônica, cara, parar de fumar vai ser muito ruim, porque você não vai mais querer, não vai mais ter esse tempinho lá no trabalho. Não vai ter mais essa desculpa. Porra, Mônica, toda sexta-feira, a galera sai, vai lá pro Piratas, come um espetinho, toma uma, você toma uma, come um espetinho e fuma um cigarrinho. Imagina todo mundo fumando, aquela galera ali fumando, e você sem fumar, você vai ficar com muita vontade, você não vai conseguir se entrosar, você vai acabar, para poder cumprir essa função aí de parar de fumar, você vai acabar tendo que sair do Pirata, sendo que não ir mais para esse happy hour da turma. E aí o que acontece? Dita todas essas coisas negativas aqui que a mente subconsciente gerou de contras para aquela vontade que a pessoa tinha, ela simplesmente repele essa ideia e joga essa ideia de volta para a mente consciente. A mente subconsciente repele a ideia e joga de volta para a mente consciente. E aí o que acontece? Essa bagunça toda aí aconteceu entre a segunda-feira que a Mônica parou de fumar e minutos antes da hora que ela voltou a fumar. Pode ser uma semana, que a bateria do celular, a bateria da força de vontade dela, né? Essa bateria da força de vontade dela pode durar uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, mas certamente em algum momento, quando a bateria da força de vontade acabar, essa ideia que foi jogada para fora aqui e que está estagiando aqui, ela simplesmente vai morrer e a Mônica vai voltar a fumar. Aí olha só como é que funcionam as coisas. Passou um dia, 2 dias, 1 mês, passou 1 ano. Mônica está lá no mesmo trabalho ainda. E ela está ali por volta de 9h30. Ela levanta para ir no banheiro. Na que ela levanta, ela dá aquela tonteada, segura, olha para frente, ficou tudo escuro. Mônica tem uma tonteira e aí ela vai no médico. Aí chega lá no médico e ela faz um exame e ela percebe que está grávida. Na hora que ela faz o exame e recebe a notícia de que ela está grávida, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Essa ideia aqui, ó, ela reacende. Opa, eu preciso parar de fumar. Aí ela joga a ideia direto pro subconsciente de novo, que ela já, ali agora já foi uma coisa forte. Quando essa ideia entra aqui de novo no subconsciente, o que acontece? Mais uma vez, o subconsciente cerca essa ideia, ele cerca essa ideia, e ele vai assim, porra, Mônica, tem um tempinho aí que você veio aqui e tal, com essa ideia aí, eu já te falei os prós e os contras, a Mônica vira e fala assim, olha, tem uma coisa diferente. Agora, eu tô grávida. Aí o subconsciente vira e fala assim, opa, peraí, agora a coisa muda de figura, você tá grávida? Então o subconsciente começa a pensar assim, se você tá grávida, se você fumar, você pode atrapalhar a formação do seu bebê. E aí você pode, inclusive, perder o bebê. Peraí, você não quer isso. Então isso é uma coisa, não é legal isso. Então isso aqui conta positivamente. Agora a sua saúde é muito importante nesse sentido, a saúde do seu bebê. Olha, se você tá grávida e você continuar fumando, pode ser que você até ganhe o bebê se você continuar fumando, mas pode ser que ele nasça não saudável. E aí você vai sofrer demais com o filho não saudável. Você ama demais esse filho já e você não quer isso pro seu filho. Então peraí, parar de fumar de novo é uma boa ideia. Olha, Mônica, se você parar de fumar, antes você ia parar de fumar, o Paulão ia começar a brigar com você. Agora, se você continuar fumando, Paulão vai brigar com você, porque mulher grávida não fuma. Então existe uma pressão social para isso. Então, essas ideias todas que estavam aqui listadas como positivas, agora passam a ser negativas. Então, a ideia de parar de fumar passa a ser uma boa ideia. A mente subconsciente percebe que a dor de parar de fumar agora, ela é muito menor do que a dor de continuar fumando, diferente de antes. Antes, a dor de parar de fumar era muito maior do que a dor de continuar fumando. Então, olha só, guarda essa dica também. Todas as vezes na clínica que um cliente quiser fazer uma mudança,
né, que ele quiser alterar um padrão comportamental, um padrão mental, o que quer que seja, você tem que ter certeza, e ele também, que a dor da mudança é menor do que a dor de continuar como está. A gente fala sobre ganhos secundários. O que são esses ganhos secundários? São os benefícios do problema que a gente tem. Então, os ganhos secundários são os benefícios que as dores que a gente tem nos trazem. Então, por exemplo, eu sou muito depressivo, eu estou com depressão e etc. E é tudo ruim a minha depressão. Só que aí você percebe que quando você demonstra que você está depressiva, o seu namorado ou sua namorada, ou a sua mãe ou seu pai te dá um pouco mais de atenção. Ou então você fuma e você percebe que fumar é o único ponto de conexão mais forte que você tem com aquele seu amigo da adolescência ou um amigo de infância, que vocês se encontram e fumam ali, conversam no bar, e esse é o único ponto de conformidade, de afinidade que vocês têm, é uma coisa que vocês fazem junto. Ou então, se você tem alguma outra demanda, o ganho secundário, ele nem sempre está explícito, às vezes ele está implícito, então vale muito a pena investigar se a dor de continuar onde você está não é menor do que a dor da mudança. Porque se a dor de continuar onde está for menor do que a mudança, não vai ocorrer a terapia, não vai ocorrer a mudança de padrão mental. Por quê? Porque o subconsciente vai expulsar essa ideia, já que ele vai fazer uma análise dos prós e contras de se mudar. Ok? Então, tá explicado aí a força de vontade. O que é a força de vontade? Demora um pouquinho mais para explicar, mas é porque é bem importante isso. O que a gente faz, por exemplo, para a nossa força de vontade, né, para ela poder ser maior, mais forte, mais robusta? A gente precisa de um motivo. Ou uma motivação. É muito louco isso. Vocês já viram nos esportes, cara? Nos esportes, que às vezes a pessoa tá ali no esporte, ela já tá morrendo, já não tá aguentando mais fazer aquilo, e vai alguém lá pra beirada e começa a gritar e torcer e chamar pra cima, e a pessoa cria uma energia do nada e consegue realizar. Motivação. Quando a gente tem algo importante, algo que faz muito sentido pra gente, a nossa tendência por realizar as coisas, ela acaba se tornando bem interessante, uma arma bem interessante pra gente alcançar resultados. Por exemplo, aqui no caso da nossa querida Mônica, a motivação para ela parar de fumar foi justamente estar grávida. Então, olha que coisa maluca. Quando ela se percebeu grávida, ela jogou o cigarro fora e nem vontade mais ela teve de fumar. Ela não teve nem mais vontade. Por quê? Porque ela tinha um motivo forte para fazer essa alteração mental. E aí a mente dela fez essa alteração. Bacana demais, né? Então vamos lá. Dentro dessa bagunça toda aqui, ó, eu explico que é bagunçado mesmo, e bom que já vai gerando a confusão mental aí para os hipnólogos. Já vão vendo como é que é a confusão mental. Aqui dentro, ó, da mente subconsciente que eu tinha falado, nós temos 4 funções. A autopreservação, que eu já falei sobre ela, os hábitos, a memória de longo prazo e as emoções. Eu gosto sempre de falar que a nossa mente subconsciente, que é os 95% do que nós somos, ela o tempo todo está, entre aspas, em conflito com a mente consciente. Olha que coisa maluca. É como se a mente consciente fizesse uma coisa e a subconsciente outra. Mas mais do que isso, sabe o que eu gosto de falar mesmo? É que a nossa mente consciente, que é isso que a gente vivencia o tempo todo, que é onde a gente estagia, que é o que a gente acha que a gente ela é uma área, olha só, essa área aqui toda, é como se ela fosse uma área de contato entre o que nós verdadeiramente somos, que é a mente subconsciente, com o mundo externo. Muito legal, né? É como se a nossa mente consciente fosse a nossa área de interseção entre a nossa mente subconsciente e o mundo. Olha só que legal. Você não nasce com o desejo de ser rico. Você não nasce com isso. Isso não faz parte do seu ser. Só que o mundo faz pressão o tempo todo
e mostra que isso é uma coisa bacana, ser rico é legal. Você não nasce fumante, mas em algum momento no mundo você teve contato com pessoas que fumavam e por algum motivo aquela ideia surgiu na sua mente e você acabou se tornando fumante. E assim sucessivamente. Então, existe um mundo que faz o tempo todo pressão na gente, faz pressão no ser. E existe quem nós somos em essência. E a nossa mente consciente é um equilíbrio entre uma coisa e outra. E parece que a nossa mente subconsciente está o tempo todo brigando com a nossa mente consciente. Então, olha só, veja aqui por quê. O que são os nossos hábitos? Os hábitos o hábito é tudo aquilo que a gente faz de maneira automática. Se você dirige, basta você lembrar como é que foi o seu primeiro dia de aula, de direção. Você deve ter dado seta errado. Quando o professor virou para você e falou assim, olha, para do lado daquele carro ali, faz sinal de braço, reduz o carro e dá seta. Caramba, isso é um nó na cabeça. Hoje você faz isso tudo sem saber, sem ver. Aliás, hoje você sai do seu trabalho e chega em casa e você nem vê. Por quê? Porque dirigir já se tornou um hábito. Você nem percebe o mundo ao seu redor quando você está executando um hábito. Você nem se percebe quando você está executando um hábito. E aí, se a nossa mente analítica, né, se a função analítica da nossa mente é perceber o mundo, os hábitos é fazer algo de maneira automática sem perceber nada. Então, uma função está em contraposição à outra. E olha que legal. Na outra ponta aqui nós temos a razão, que é a explicação para a nossa visão de mundo, não é isso? E o que são as emoções? Por que você sente raiva? Por que você sente alegria? Mais uma vez eu te pergunto, você está andando na rua, sinal, tem um maluco ali que vem e te fecha no trânsito e fica puto. Por quê? Ah, porque ele me fechou. Tá, mas por quê? Por que em outro momento você não fica? Olha só, você foi tomado naquele momento ali de emoções. E as emoções a gente simplesmente não consegue explicar. É muito louco isso. Emoção é a contraposição da razão. Pega uma pessoa transtornada de raiva e vai argumentar com ela de maneira lógica que ela não pode bater no coleguinha. Pega uma pessoa que é petralha, petista no máximo, e pega um outro cara que é balsomito, Bolsonaro no máximo, e bota os dois para conversar. Dá choque. Quem é Bolsonaro? Não vê nenhum tipo de benefício no que o governo do PT já fez. E quem é do PT não vê nenhuma possibilidade ou nada de positivo no Bolsonaro ou no PSDB. Vamos falar do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro ainda não teve oportunidade de fazer nada. PT e PSDB. PT não consegue achar nada de bom no PSDB e PSDB não acha nada bom no PT. Nessa hora, os dois estão brigando ali com as emoções, não tem razão nenhuma no processo. Emoção e razão são uma contra o outro, então emoção é tudo aquilo que você sente. Quando a emoção ela entra numa sala, a razão sai pela janela, geralmente. Então você não consegue alterar padrões racionais ou padrões emocionais através da razão. Você não consegue alterar a visão emocional de uma pessoa sobre determinado objeto só com o uso da razão. E aqui a memória de longo prazo. O que é a memória de longo prazo? Ela é diferente também da memória funcional. Se a memória funcional é tudo que está à mão ali a tempo e a hora, a memória de longo prazo já é algo bem mais extenso. A memória de longo prazo é aquilo que você tem na sua cabeça, aqui ó, as lembranças positivas e as lembranças negativas que você tem na sua cabeça desde quando o mundo é mundo. Algumas pessoas acreditam em reencarnação, então essas pessoas têm memórias de todas as vidas que elas já tiveram. Algumas pessoas não acreditam em reencarnação, acham que a pessoa só começa a viver a partir da hora do parto, então ela tem lembranças ali a partir do parto. E algumas pessoas acreditam que uma vez que você foi concebido, você já vive, você já é um ser, então você tem memórias ali enquanto você é um ser dentro da barriga da sua mãe. Então, a memória de longo prazo são todas aquelas memórias que a gente tem desde que a gente nasceu na vida. Deixa eu ver aqui, ó. Vou usar essa folha aqui, ó. Vamos riscar aqui só para poder aproveitar. Aqui nós temos aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é só a mente subconsciente, ok? Então aqui nós temos a nossa memória de longo prazo. Nós temos nossos hábitos aqui.
Nós temos as nossas emoções. E aqui tem a nossa autopreservação. Ela é responsável por manter a gente na zona de conforto. Então eu estava falando aqui sobre a memória de longo prazo e ela é justamente todas as lembranças positivas e negativas que a gente tem na vida. Olha que legal. Como é que essas lembranças vão ficando aqui? Um fato mais uma emoção. Isso aqui vai ser igual, vai gerar uma memória de longo prazo. Ou então vai gerar uma programação mental. E é aí que a brincadeira começa a acontecer na hipnose. Por exemplo, pense aí, se você tem aí mais de 25 anos, pensa aí o que estava acontecendo na sua vida no dia 12 de agosto, sei lá, de 2004. O que estava acontecendo dia 12 de agosto de 2004? Se não fosse seu aniversário, nem aniversário de alguém que você ama muito e que faz muito sentido, provavelmente você não vai lembrar, né? Mas se eu falar assim, o que estava acontecendo no dia 11 de setembro de 2001, lá no dia do ataque das Torres Gêmeas? Cara, eu sou capaz de apostar que a maioria de vocês consegue se lembrar exatamente o que estava fazendo quando viu a notícia, que roupa estava vestindo, quem você estava vendo. Você consegue lembrar onde, tudo certinho. Por quê? Porque esse fato é um fato que tem um valor emocional forte. Ainda que não moremos nos Estados Unidos, ainda que pode ser que os Estados Unidos não tenha nada a ver com a gente, isso foi amplamente noticiado e foi algo muito chocante. Foi a primeira vez que teve um ataque nessas proporções. Então, quando teve um valor emocional muito forte, esse fato passou a ser um fato forte e ele foi lá para a sua memória de longo prazo. Um fato, ele é sempre neutro. Não existe fato positivo ou negativo. O que determina se um fato é positivo ou negativo é a emoção que a gente coloca nesse fato. Ah, Rob, mas tem coisa ruim sim. Por exemplo, a morte. A morte é muito ruim. Ruim para quem? Imagina que você está aí na sua casa aí, entra um ladrão com uma arma na mão. E ele está com a arma apontando na sua cabeça e fala que vai te assaltar, vai acabar com a sua família. E aí, você simplesmente olha para ele desesperada e aí nessa hora acontece um milagre. Ele sofre um infarto e morre. Essa morte ela é boa ou ruim? Ah, não, Rob, aí é bom, né? O cara é um meliante. E ele vai vir aqui para poder fazer mal para mim. Mas e pro filho dele que está em casa? A morte desse cara é boa ou ruim? Provavelmente é ruim, não é? Então o que acontece? O fato ele é sempre neutro. A carga que esse fato vai ter, se ela é positiva ou negativa, vai depender da emoção que você coloca. Então o que acontece com a hipnose? Você lembra que eu falei aqui, ó, que eu ia falar sobre o fator crítico, que eu ia explicar o que é o fator crítico? Fator crítico é justamente um filtro que envolve a nossa mente subconsciente para que nem toda sugestão que entre aqui dentro, que bata, queira entrar dentro da nossa mente subconsciente, ela entre. Porque olha só, imagina se você lembra que eu falei que toda sugestão que entra e se instala, ela vai obrigatoriamente acontecer? Imagina se você não tem um filtro para sugestões que entram e começa a entrar sugestão o tempo todo. A nossa mente, a nossa autopreservação, ela não vai dar conta de cercar tudo e ficar analisando tudo, senão a gente ia morrer aqui de desgaste físico, psicológico, não é verdade? Então, a gente tem o fator crítico, que é um filtro que protege a nossa mente subconsciente das sugestões que a gente recebe do mundo. Por exemplo, se você não tivesse fator crítico, você está andando na rua, olha para a loja e fala assim, compre, você vai comprar a bolsa. Se alguém fala assim, seu idiota, você ia ficar idiota. Ah, você é um estúpido, você ia ver que você era um estúpido, porque essas ideias iam entrar e iam se realizar. Então, o fator crítico ele serve para filtrar as ideias que entram para que elas não se instalem. Aí que está o pulo gato. O que o hipnólogo faz? O que acontece na hipnose? Na hipnose, a gente rebaixa o fator crítico. É como se a gente abrisse uma porta aqui e a gente conseguisse acessar essas memórias de longo prazo. Todas as memórias. E do mesmo jeito que existe a programação mental, que é o quê? Se você, por exemplo, está depressivo, você criou uma programação mental de depressão. Se você é ansioso, você criou uma programação mental de estar ansioso.
por causa de algum fato que aconteceu na sua vida. Então, de repente, por exemplo, você é ansioso porque você tem medo do futuro, e esse medo do futuro aconteceu quando você tinha ali 5 anos de idade, e aí aos 5 anos de idade você acordou no berço sozinho, não tinha ninguém na casa, porque a sua mãe foi no terreiro ali, lavar o terreiro, fazer alguma coisa e você não viu. E ali você teve um pânico de ficar sozinho, um pânico de ficar, de ser abandonado, um medo absurdo do que vai acontecer. E aí você ficou extremamente ansioso, porque você tinha 5 anos de idade, ou menos, até 3 anos de idade ali no berço ali, ó. E aí, essa ideia tá aqui, ó. Essa coisa negativa tá aqui dentro e tá te fazendo mal, mas você não sabe que é por causa disso. Nós, hipnólogos, terapeutas, a gente rebaixa o seu fator crítico para ter acesso às memórias. Que memórias são essas? As memórias fortes ligadas às emoções relacionadas ao que você quer tratar. Então, se você quer tratar, por exemplo, uma ansiedade, nós vamos pegar a emoção mais forte da sua ansiedade. Se você quer tratar uma depressão, a gente vai pegar a emoção mais forte que você tem quando você está sentindo depressão. E aí, seguindo essa emoção, a gente vai encontrar exatamente qual foi a origem do problema. E aí tem esse problema aqui, ó, tá aqui negativo aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para ressignificar esse problema e ele vai ficar neutro. Ou então, às vezes, ele pode ficar até positivo, depende do que vai ser. Então, a gente precisa rebaixar o seu fator crítico através de técnicas de hipnose. E, rebaixando o seu fator crítico, a gente consegue fazer toda a ressignificação. É isso aí, galera. Assim funciona a mente consciente e subconsciente. Esse é o nosso modelo da mente. Desculpa aí, talvez, por ter demorado muito. Aproveita que vocês já estão aí até agora. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Ajuda a compartilhar esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo cada vez mais conteúdo para você. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Valeu!